Caso Carvalho. Estamos aqui para prestar um relatório parcial de forma oficial deste caso. Caso Carvalho, que aconteceu em Ponta Grossa, analisado pelos pesquisadores Dirceu Klemba, Jefferson Borba de Souza, Paulo César Oliveira, Thelma Cap e convidados. O caso aconteceu por volta das 5h45 da manhã, do dia 11 de abril de 2022, na região urbana da cidade de Ponta Grossa. Por volta das 9 horas da manhã, a equipe de pesquisadores foi contactada pela família dos envolvidos, onde fizeram o pré-relato dos fatos. Foram coletadas, então, as amostras, e aqui vamos apresentar o caso de forma sucinta, pois as investigações, elas continuam. O caso aconteceu, como vocês podem ver na foto, onde está circulado, e desta forma, o ser estava nesse local, como mostraremos com mais detalhes. Segundo o relato, a testemunha viu um ser com 3 protuberâncias na cabeça, um ser com uma altura, segundo ela, aproximadamente em torno de 1,20 m de altura, um ser com olhos vermelhos, não usava roupa, ele tinha em suas mãos 3 dedos, seus pés eram como se fossem pés de frango, mas com membranas em seus pés. Então ele segurava nesses galinhos, que é um pé de maracujá. A planta não foi removida em virtude de que é muito próxima à raiz, então mataria a planta. Por esse motivo, não foi removido um pedaço dessa planta. E aqui a parte onde estava no solo da mesma situação. Foram colhidas amostra desse local, né? Também ficou bem evidente que tivemos aqui situações nessa foto, onde teve o amassado aqui, por onde o ser passou, está exatamente aqui, como pode ver nessa foto. Essa foto são de direitos autorais dos autores do projeto, o material também. Foi observado que em uma das plantas apresentou uma espécie de um material, provavelmente oleoso, mas que não foi possível identificação desse material, em virtude do material ter secado naturalmente. Então, as folhas foram recolhidas, foram armazenadas em um laboratório. Essa foto é de um animal que acabou atacando o professor Paulo durante a chegada na segunda etapa, que ele poderá falar mais adiante. Aqui está a equipe de pesquisa que estava no local à noite, onde foi aplicada uma técnica especial que o professor Jefferson vai explicar na sequência, né? E aqui foi o desenho que foi feito a partir das observações desse ser que foi visto pela senhora lá que viu o ser. Aqui, mais algumas fotos, né? Imagens dos amassados na região, né? Então, a gente percebeu aqui que tinha a área que o ser passou e deixou esses amassados. Aqui a folha com o material, né, já um pouco mais seco. E aqui a gente consegue ver as pegadas. Aqui tem pegadas no local aonde ele esteve no primeiro momento. Essa folha foi encaminhada, foi feito imagens de microscópio, essa aqui é uma 50 vezes, onde foi comparado o local natural da folha em relação ao local onde estava a gota. Então, a gente pode ver que existe um desenvolvimento de algum tipo de situação
que a gente precisaria fazer uma análise mais com a parte de botânica ali, com um biólogo, para saber exatamente o que aconteceu. Mas a gente percebeu essa diferença. Aqui em 100 vezes, a gente pode ver que é aquela mancha, esse exame foi feito por mim mesmo, então as imagens são minhas, próprias e de direitos autorais da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Né? Então, essas imagens aqui, elas estão autorizadas a divulgação mediante esse comunicado oficial. Foram colhidas 3 amostras do local onde teve envolvimento, né? Então, as folhas, né? Esse local dessa terra aqui é o local onde o ser estava no primeiro contato. E essa amostra 3 é do local onde estavam estas folhas. E essa amostra 2 aqui é um material onde o ser pulou o muro e onde ele teve o maior contato com o solo. Ela está escura porque é uma área onde tinha bastante carvão no local. Então, recentemente foi feito um fogo, né? Então, as cinzas que estavam ali, o carvão que estava ali, facilitou para deixar aquela pegada. Talvez haja questionamento com relação que tipo de pegadas, porque não foram gravadas essas pegadas ou feito molde. É que são pegadas superficiais que não puderam ser feitas. Aqui as amostras indo para parte de exames laboratoriais, e aqui nós temos o relatório da análise por fluorescência em um EDX 700 dessas amostras, dessas 3 amostras. Observou-se que a amostra 1 e a amostra 3, elas apresentam resultados parecidos na sua composição. A amostra 2, ela apresenta um alto teor de cálcio e um baixo teor de silício, enquanto a amostra 1 e 3 apresentam um teor bem alto de cálcio, de silício, e um teor bem baixo de cálcio. Então, essa foi uma situação que a gente percebeu nessa situação. Eu gostaria agora de passar a palavra ao professor Jefferson, que estará dando fazendo uma avaliação do caso, uma avaliação prévia do caso. Eu quero agradecer a todos a presença. Digo para vocês o seguinte: o nosso trabalho é um trabalho que está em estado preliminar, onde estamos primeiro fazendo uma averiguação das primeiras amostras que conseguimos obter, os depoimentos, a avaliação psicológica dos envolvidos, que isso é fundamental para uma questão de protocolo. Então, o que passa em tudo isso é que podemos afirmar certas coisas. Primeiro, que temos razões para crer que esse caso ele merece uma investigação mais profunda, ou seja, que existe um grau de seriedade no que passa. É porque eu não posso simplesmente vir aqui dizer para vocês que temos um caso, que esse caso passou assim. É que estamos investigando. Então, com o papel de investigação, é importante que a gente apresente evidências um pouco mais concretas que possam oferecer uma substância ao que estamos estudando. Então, por isso que estamos tomando todos esses passos de protocolo que são necessários para isso. Então, a primeira coisa é essa, que temos um caso que queremos que tenha um mérito para ser estudado e que, pessoalmente, minha opinião pessoal, eu creio que, de verdade, é um caso significativo. E também podemos fazer outra afirmação de que a distinção do caso Varginha não houve a queda de nenhum veículo. Ou seja, não existe nenhum crash, nenhuma nave ou algo por estilo. Mas devo apontar que foram vistas observações, inclusive filmagens, onde objetos voadores não identificados foram filmados na área de onde passou o evento. Mas é o máximo que podemos fazer. E a única similitude que existe entre o caso de Varginha é a descrição da entidade, do ser, e também certos detalhes que dizem respeito à composição do ser. Quando o professor Disseu fez aquela análise da substância oleosa,
tem que ver também com a secreção que supostamente o ser de Varginha produzia. E se é possível que se obtenha mais informações, se faria uma comparação onde se verificaria isso, porque existe a possibilidade que esse ser não seja um ser totalmente orgânico, mas seja uma espécie de biotecnologia, um construto, ou seja, um ser artificialmente produzido, um biorobô ou algo por estilo. Mas tudo, por enquanto, está na base teórica, não podemos fazer nenhuma afirmação. Estamos na base de teorias. Mas cada um dos investigadores envolvidos chegaram a poder ser o ser que estamos apresentando aqui, que o professor Liceu está apresentando. A técnica usada para isso chama-se mnemonáutica, onde se usa uma mistura de projeção astral e psicometria. E com isso, então, sem que a pessoa faça a descrição verbal, se produz a imagem. A imagem, então, é feita e depois pedimos que a pessoa descreva o que ela viu, sem que ela veja o que está sendo desenhado. Mais tarde, quando ela observa, a gente pergunta se, baseado na observação dela, e ela agora vendo visualmente o desenho, se ela pode confirmar se aproximava do que ela viu. E a resposta dela foi emocional, porque ela disse que, sim, temos documentado esse momento onde ela tem o encontro visual com o que ela viu. Isso foi remarcável. Dada a importância dessa investigação, o professor Disseu e nós tomamos a iniciativa de apresentar o caso a uma série de outros investigadores da área de assuntos alienígenas e instituições e grupos que pudessem nos auxiliar, então, porque essa é uma investigação que é muito complexa e é muito vasta, e não pode ser feita simplesmente por um grupo de pessoas. Temos que expandir isso. Mesmo que a Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga tenha começado, nós necessitamos de certo apoio, porque onde várias cabeças estão juntas, se faz um think tank, e daí se pode chegar a conclusões maiores. Estamos, inclusive, preparando para enviar relatórios à MUFON, da qual eu sou o representante para a Espanha, quando vivia lá, e isso foi uma nomeação feita por Walt Andrews, quando ele estava ainda na posição dele, e continuo, porque nunca foi removido, mas, de qualquer forma, eu vou fazer esse encaminhamento diretamente à MUFON e outras organizações. Temos aqui a Lhaço, por exemplo, que é uma organização, eu penso que fundamental em termos de seriedade de estudo científico, é fundamental a posição deles, e uma série de outros investigadores. Temos investigadores de todos os lugares daqui de América do Sul e mesmo em Europa. E também de Centro-América e tudo. Então, eu passaria agora para o professor Paulo para ele fazer alguma consideração sobre isso. Professor Paulo. Ok. Eu, acompanhando a equipe de pesquisas, quero dizer que a ABEX, a nossa Academia Brasileira de Estudos Exológicos e Yoga, utiliza metodologia científica. Então, nós nos opomos a qualquer tipo de sensacionalismo ou ridicularização do caso antes das conclusões. Tanto é que o professor Jefferson acaba de mencionar que, inclusive, não querendo guardar apenas para nós mesmos essas informações, o professor Dirceu liderando a equipe, as evidências foram compartilhadas e tudo está sendo analisado. No meu depoimento, eu quero apenas deixar claro que nós percebemos um comportamento muito anômalo por conta dos cães de propriedade da família que teve o contato. Eram cães, assim, muito amistosos, nunca tinham atacado ninguém, e eles estavam muito agitados, fora do comum. Tanto é que um deles me atacou, e a família tentou segurar e tudo, ele veio. Curiosamente, ele não me mordeu nem na canela, nem na panturrilha,
ele mordeu na altura da coxa. E ficou um ferimentozinho, vocês viram na foto, é um cão vacinado, eu não tive problema nenhum, mas eu só estou, inclusive, apenas comentando para ver como que isso influenciou no comportamento dos cães, que nunca atacaram ninguém, segundo a família. E depois, durante a reunião, nós utilizamos várias técnicas com metodologia científica e também métodos de pesquisa que vão um pouquinho mais além da metafísica também. Então, a academia utiliza a metodologia científica, mas também segue na vanguarda das pesquisas nessa área de percepção extrasensorial. Tanto é que o professor Jefferson, utilizando essa técnica de mnemonáutica, conseguiu fazer um retrato falado, abre aspas, porque isso tem que ser muito bem explicado, dos seres. A descrição, um dos fatores que nos chamou também a atenção, por isso foi associado ao ET de Varginha, foi justamente as características do ser, o tipo de oleosidade que é liberada, e também um certo aroma muito parecido com amônia, que a senhora lá comparou com quiboa, é o registro mais próximo que ela tinha. Mas nós, pesquisadores, sabemos que são características do ser de Varginha, do mesmo ser, mas não foi registrado queda de OVNI, embora nos dias que precederam foram feitas filmagens, nós temos as filmagens, estão sendo analisadas, inclusive de objetos voadores não identificados no céu de Ponta Grossa, com um comportamento muito anômalo, mas é muito cedo para qualquer digamos assim, parecer. Então, nós estamos na primeira etapa inicial das pesquisas. Agradeço a atenção de todos e volto a palavra para o próximo palestrante. Microfone, professor Disseu. Como eu estive no primeiro momento no local, fui um dos primeiros a chegar na investigação, eu investiguei todos os casos, todas as possibilidades que poderiam indicar um possível fake news, e isso não foi comprovado. Então, o caso tem, assim, dentro daquilo que eu pude observar no local, com os contatados, né, que é uma família, na verdade, que está envolvida nesse caso, a qual nós nos reservamos aqui o direito de não identificá-los e também não identificar o local onde aconteceu. Por quê? Porque a gente tem respeito e tem ética pela família, pelos moradores do local, é uma área urbana da cidade, e que a gente está usando o nome como Caso Carvalho, porque pode identificar, por exemplo, um possível sobrenome, pode identificar um possível bairro, pode identificar uma possível identidade do caso, mas isso não está se referindo única e exclusivamente a um local ou um sobrenome. Então, é uma identificação que foi escolhida aleatoriamente pela equipe, para que assim nós possamos tratar o caso. Certo? Então, essa é a nossa responsabilidade com toda a situação, com todos os envolvidos, e estamos agindo com ética. Eu agora gostaria de convidar o professor Roberto. O professor Roberto, ele fez parte da reunião que foi feita de nível internacional. Tivemos, nesta reunião, em torno de aproximadamente 15 pessoas, 30 pessoas que receberam o convite para participar, e todos eles participaram de alguma forma, ou de forma direta na reunião, ou passando informações, e então o caso foi concluído nesse primeiro momento, com uma probabilidade de ser bastante grande, mas nós vamos partir agora para a segunda etapa da pesquisa, e agora acompanhando também pela equipe do Roberto, que ele vai falar um pouco de onde ele é. Professor Roberto, por favor. Bom dia a todos, gratidão. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a equipe pelo estudo e pela iniciativa de convidar aí de forma íntegra vários pesquisadores, tanto da região da América do Sul, como da Europa, e como aqui do Brasil também, para estar compartilhando esse fato, que ele é muito interessante, né? Existem bastante evidências aí para um início de estudo,
para vermos a veracidade, né, e a probabilidade do caso ter ocorrido realmente. Eu sou membro fundador da LASO, né, que traduzindo, que seria a Academia Latino-Americana de Ufologia Científica. Nós somos uma UCIP registrada aqui no Brasil, temos nosso CNPJ, né, somos estudiosos de contatados de 5º grau, que é da Academia do Dr. Júlio Acosta Navarro, né, ele é um pesquisador com mais de 40 anos, e passa seu amor à ufologia e seus estudos, né, para frente, e fazendo parte desse grupo da LASO, eu sou muito grato e preciso agradecer mais uma vez ao grupo aí pela excelente iniciativa de estar compartilhando o fato. Eu acredito que a ufologia brasileira tem bastante a estar desenvolvendo, nós temos muitos casos ufológicos, eu estou falando aqui da região de Peruíbe, aqui no litoral sul de São Paulo, uma área também muito rica em processos, né, em casos ufológicos. E, mais uma vez, um abraço aos pesquisadores, estamos aqui acompanhando, obrigado pela oportunidade, né, e vamos ajudar no que for possível nessa pesquisa. Gratidão ao Odisseu, gratidão ao mestre Jefferson e gratidão ao senhor Paulo, e também a pesquisadora Thelma, se eu não me engano, se eu não me falhou o nome, né, parabéns a vocês aí de terem iniciado essa pesquisa. E vamos dar continuidade, estaremos aqui acompanhando, e gratidão a todos aí, e um abraço aos nossos amigos também que estão nos acompanhando, que fazem parte desse seleto grupo. Gratidão a todos.